Então, em 2 Coríntios 7, 10, a Bíblia fala de duas tristezas. Então, olhe para mim primeiro, e nós já vamos lá no versículo e vamos ler juntos. A Bíblia fala de duas tristezas. Fala da tristeza do mundo aí fora, a tristeza que as pessoas vivem aí fora, e fala da tristeza de Deus. Você deve estar pensando, mas bispo, tristeza de Deus? Eu ouço dizer que o Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. Eu ouço dizer que Deus é alegria, mas como é que a Bíblia diz como é que a Bíblia fala da tristeza de Deus? Então eu vou lhe explicar. A tristeza do mundo e a tristeza que vem de Deus. A tristeza do mundo é muito simples entendê-la. A tristeza do mundo, ela vai trazer sofrimento para as pessoas. A tristeza do mundo traz para a pessoa o sofrimento profundo, a dor profunda. E essa tristeza pode até provocar o que, gente? A morte, como está escrito aqui na palavra de Deus. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz o quê? Produz a morte. Então, vamos nos limitar a entender isso. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Arrependimento para... Não ouço vocês. Para salvação. Mas a tristeza do mundo, essa tristeza produz o quê? Produz a morte. Então vamos entender assim. A tristeza de Deus produz o quê? Não. A tristeza de Deus produz o quê? Arrependimento para a salvação. A tristeza do mundo aí fora produz o quê? Produz a morte. Então, por exemplo, eu pequei, eu fiz algo errado. Então, a tristeza do mundo vai produzir morte. A tristeza do mundo vai produzir depressão. Por exemplo, uma pessoa suicida-se. Para ela ter se atirado de uma altura, como um prédio, um viaduto, uma ponte, para ela ter se atirado na frente de um carro, de um comboio, para ela ter se matado, tudo começou por uma tristeza. Então começou com uma tristeza. Ela sentiu essa tristeza por uma decepção sentimental, por uma traição. Ela sentiu tristeza por um problema financeiro que aconteceu, por um desemprego. Ela sentiu-se triste por ser abandonada, por ser enganada, por ter uma doença no corpo e o médico ter desenganado. Então ela trouxe aquela tristeza para dentro do seu coração. E essa tristeza trouxe depressão. Essa depressão trouxe desejo de suicídio. Esse desejo de suicídio concretizou-se, porque ela acabou tirando a vida. Então é a tristeza do mundo. Mas o que diz o versículo sobre a tristeza segundo Deus? A tristeza segundo Deus, o que produz? Produz o arrependimento. Então, por exemplo, a pessoa pecou, a pessoa fez algo errado. Isso que fez de errado entristeceu a quem? A Deus. Aquilo que ela fez de errado aborreceu a Deus. Aquilo que ela falou e que não deveria ter falado, aquilo que ela fez e não deveria ter feito, olhou para onde não deveria ter olhado. Então ela sente tristeza. E essa tristeza vai produzir o quê? O arrependimento. Ela vai se arrepender, vai dobrar os joelhos no chão e vai falar com quem?
com Deus, vai se humilhar. Vai se humilhar dizendo: meu Deus, eu pequei contra ti, meu Deus, eu me humilho nesse chão, eu coloco o meu rosto, eu coloco a minha cara no pó desse chão para me humilhar, para reconhecer o meu pecado. Eu pequei, eu falhei, eu errei, eu pus a mão onde não poderia ter posto, eu peguei o que eu não devia ter, eu apanhei o que eu não devia ter apanhado. Então eu confesso a ti o meu pecado, eu confesso a ti o meu erro, eu confesso a ti a minha fraqueza, eu confesso a ti por exemplo, o rei Davi, ele pecou, Davi cometeu o adultério. Veja que Davi, ele era o rei de Israel, e era o rei que estava habituado a ir para a guerra junto com seus soldados. Ele ia para a guerra juntamente com os seus soldados. E quando ele voltava da guerra com os seus soldados, ele e os seus soldados voltavam como? Derrotados ou vencedores? Vencedores. Davi, ele era o exemplo. Embora ele fosse o rei, e ele, por ser rei, poderia estar no palácio, mas ele ia para a guerra junto com os soldados. Eu vou para a guerra com vocês, eu também estou na guerra. Então ele ia para a guerra e derrotava os inimigos, voltava vencedor. Mas houve um dia que Davi não quis ir para a guerra. Teve um dia que ele disse: vão vocês, soldados, vão vocês, eu vou ficar aqui no palácio hoje. E ficou fechado no seu quarto, ficou dentro do palácio. Costuma-se dizer o quê? Que mente vazia é oficina de quem? Do diabo. Ele estava com a sua mente vazia e se trancou naquele quarto. Ao abrir a janela do quarto, do palácio, ele viu no rio Betseba tomando banho nua. Então ele desejou-a. Então ele pecou primeiramente com o quê? Com os olhos. Ele viu aquela mulher nua e desejou-a. Sendo ele o rei, ele deu ordem para os seus subordinados: vão lá e tragam aquela mulher para mim. E quando perguntou quem era ela, disseram: é a esposa de Urias, um dos seus soldados, que também foi para onde? Para a guerra. É esposa de Urias. O marido dela foi para a guerra, e ela está aí, tomar banho. Tá bem, mas tragam ela aqui. Obedeceram às ordens dele. Ela entrou em seus aposentos e ele teve relações íntimas com ela, cometeu o adultério, pecou. E por conta desse pecado, quando os soldados voltaram da guerra, voltaram como? Vencedores ou derrotados? Voltaram derrotados. A derrota aconteceu por conta do pecado de quem? Do rei. Cuidado você que peca, porque às vezes você põe em risco até a sua família, você põe em risco até os seus entes queridos, que culpa alguma tem do seu erro, culpa alguma tem do seu pecado, mas acabam pagando caro por conta do seu erro. Olha só, aquele povo pagou por conta do erro do seu rei. Mas o que esse rei fez? Surgiu dentro dele a tristeza. Davi sentiu-se triste. Triste por quê? Triste por quê? Porque pecou. Triste porque adulterou. Triste, havia uma tristeza no seu coração porque ele fez o que agradava a Deus ou o que desagradava a Deus? O que desagradava a Deus. Então ele chorou. Chorou de quê? De tristeza. Então essa tristeza dele serviu de quê? De arrependimento. Essa tristeza dele serviu de arrependimento. Então ele pôs os joelhos no chão,
Ele vestiu-se de pano de saco, porque o pano de saco, não sei se você sabe, é o pior dos tecidos. O pano de saco é um tecido que se usa para limpar o quê? O chão. Ninguém faz um vestido de pano de saco, como se diz aqui em Portugal, serrapilheira, não é isso? Ninguém usa um vestido de serrapilheira. Nenhum homem vai fazer um fato de serrapilheira. Faz ou não? Não, por quê? Porque é um pano que só serve para quê? Para limpar chão, para limpar casa de banho, para limpar fossa, para limpar vaso sanitário. Então ele pegou aquele pano de saco, vestiu-se mostrando humilhação, chorou, se arrependeu, deitou cinzas na cabeça, porque era uma tradição, um costume de quem pecou, se humilhar para Deus, chorou, e Deus se arrependeu, e Deus perdoou ele. Amém? Então essa tristeza trouxe o que para Davi? A tristeza trouxe o que para Davi? Arrependimento. E esse arrependimento lhe trouxe o que? Salvação. Então Davi se arrependeu. Ele ficou triste de ter pecado. Ele ficou triste de ter feito coisa errada. Ele ficou triste de ter desagradado a Deus. Ele pôs os joelhos no chão. Ele se arrependeu. Ele chorou amargamente. E Deus o perdoou. E Deus o perdoou. Então você que está aqui, faça a obra de Deus ou não. Refiro-me a ser obreiro, obreira, ou talvez não. Mas você tem algo do que você precisa se arrepender. Há uma tristeza dentro de você. Há uma tristeza dentro de você. Se essa tristeza for igual à tristeza que as pessoas do mundo sentem, ela vai te trazer a morte. Se é a tristeza de Deus por você ter feito algo errado e você quer confessar e pedir o perdão dele, a oportunidade é essa, a chance é essa. Amém? Porque amanhã poderá ser tarde. Amanhã poderá ser tarde. Eu me lembro de uma filha que chorava debruçada no caixão da mãe. Eu fui fazer esse funeral e vi essa cena. A filha chorava debruçada no corpo da mãe que estava naquele caixão, pedindo perdão. Ainda dizia: mãezinha, mãezinha me perdoa, mãezinha me perdoa, mãezinha me perdoa. Mas quem estava ali? Apenas o corpo, a matéria da mãe. Tarde demais. Ela teria que ter se humilhado e ter pedido perdão à mãe. Quando a mãe estava viva. Então às vezes a gente tem algo contra alguém e fica protelando e fica adiando. Não, porque se eu for pedir perdão não vai me perdoar. Não, porque se eu for dizer que eu que perdoo, ela não vai me dar o perdão. Se eu peço perdão, não me perdoa. Se eu dou o perdão, não aceita o meu perdão. Vou ficar aqui mesmo. Jesus está voltando, gente. O Senhor Jesus está às portas. Os acontecimentos estão aí visíveis. Há provas evidentes de que Jesus está voltando. E você, eu, nós temos que vigiar, porque não sabemos o dia, não sabemos a hora. Está escrito na palavra de Deus que a volta do Senhor Jesus será comparada à chegada de um ladrão. O ladrão avisa quando vai entrar na casa de uma pessoa. O ladrão telefona dizendo: olha, sou eu, o ladrão, e eu estou indo na sua casa, vou roubar tudo que você tem, vou invadir sua casa, vou entrar pela janela e vou levar tudo. Ele avisa. Jesus também não vai avisar quando vem. Jesus compara-se ao ladrão no sentido do quê? De ninguém saber o quê? O dia e a hora que ele vem.
Ninguém sabe que dia o ladrão vem, que se o ladrão vai invadir, se o ladrão vai entrar naquela casa. Jesus também, nós não sabemos. Estão acontecendo coisas nos últimos tempos que estão mostrando isso. Então é ataque terrorista aqui, homem que explode com a bomba amarrada ao corpo e acaba matando dezenas, às vezes centenas de pessoas. Os ataques que na Síria acaba matando pessoas inocentes. A gente liga a televisão, daqui a pouco morreu não sei quantos em França, esses dias agora morreu tantos na Inglaterra, lá em Manchester, não é isso? Quer dizer, morreu tantos ali e lá. Então quer dizer, isso é um sinal. Então nós temos que vigiar e cuidar da nossa salvação. E para terminar, quem é de Deus não pode ter a tristeza, não ouvir, a tristeza do mundo. Não pode ter a tristeza do mundo. Você é de Deus, você tem o Espírito Santo, você tem Jesus na sua vida, então você tem que transmitir o que de Deus? Você tem o Espírito Santo, você tem Deus na sua vida, você tem Jesus, você tem que transmitir o que de Deus? Não ouvir. Você tem que transmitir alegria. E a alegria se vê quando? Apenas no mostrar dos dentes e no sorrir? Como é que nós mostramos alegria? As pessoas têm que olhar para o nosso rosto e ver a alegria de Deus no nosso rosto. Em Provérbios capítulo 15, versículo 13, está escrito que a alegria formoseia o rosto. A alegria de quem? A alegria de Deus formoseia o rosto. Tratando-se de quem faz a obra de Deus, obreiros e obreiras, os que chegam a primeira vez na igreja têm que encontrar o que? No rosto de nós que fazemos a obra? Alegria. Mas tem obreiro que tem a tristeza do mundo. Tem olho de peixe morto congelado no frigorífico. Já viu olho de peixe morto? Hã? Como é que é o olho de peixe morto? Peixe congelado. Como é que é o olho do peixe? Então às vezes o obreiro está lá, chega uma pessoa na igreja e o obreiro ou a obreira com o olhar de peixe morto, tristeza estampada no rosto. Obreiro e obreira não tem problema? Tem problema, mas não é problemático. Nós temos problemas, mas não somos problemáticos. A obreira veste o uniforme, que é tão bonito, não é? Tem os seus problemas em casa, no trabalho, mas quando entra pela porta da igreja, dentro, aquilo que lá fora estava sendo para ela uma tristeza, dentro da igreja é o que? É alegria. Vou trabalhar para Jesus, vou trabalhar nessa reunião, vou ajudar as pessoas, vou fazer imposição de mãos, eu vou em nome de Jesus fazer o meu trabalho de fé. Jesus vai curar essa pessoa por quem eu orar, Jesus vai libertar essa pessoa por quem eu fizer imposição de mãos, e acabou. Vou fazer meu trabalho na fé. Vai chegar alguém pela primeira vez e vai ver no meu rosto o que? Alegria, um sorriso. Seja bem-vindo, é a sua primeira vez à igreja? Esta é a casa de Deus, e considere a partir de hoje também a sua casa. Aquela simpatia, aquela simpatia. Nós viajamos de avião e encontramos as hospedeiras de bordo, o comissário de bordo, a entrada do avião nos recepcionando. Como? Com um sorriso. E eles têm Deus? Os comissários de bordo e hospedeiras de bordo têm Deus? Acho que não, não sei. Mas muitas das vezes pode ser que não tenha mesmo. Mas tem o quê? Tem sorriso no rosto. Bom dia, boa tarde, boa noite. A nossa companhia aérea, aí fala o nome, agradece a sua presença em nosso Boeing 737, em nossa aeronave, não sei o que. Seja bem-vindo. Aí passa, quer um café, senhor? Uma água? Sorrindo. Tem problemas eles? Será que aquele comissário de bordo tem problema?
Será que aquela hospedeira de bordo, como diz no Brasil, a aeromoça, tem problema? Será que ela tem problema no casamento dela? Será que ela tem problema com a família? Será que aquela hospedeira de bordo é uma filha que tem problema com os pais? Deve ter. Mas enquanto ela está representando aquela companhia aérea, como é que ela está? Sorrindo e mal arrumada? Mal vestida? Não, bem vestida, porque ela está representando o quê? Está representando a empresa. E o obreiro na igreja representa quem? Qual empresa? Que empresa representa os obreiros? Responda-me. Não representa empresa alguma. Representa o quê? A instituição chamada Igreja Universal do Reino de Deus. Então o sorriso estampado no rosto não é forçado, mas é o sorriso e a alegria de quem? De Deus. Mas está lá aquela cara carrancuda, aquela cara de quem chupou limão, aquela cara de azedo. Onde está o Espírito Santo? Onde está o Espírito de Deus? Onde está o Espírito de Deus naquela face? O que está ali é a tristeza do mundo. Se fosse a tristeza de Deus, já teria produzido arrependimento e consequentemente produzido o que mesmo? A salvação. Então eu quero fazer uma oração breve, objetiva, para que você aproveite essa chance, aproxime-se do altar, confesse seu erro, arrependa-se do que está fazendo, arrependa-se do que tem falado, arrependa-se do que tem pensado e comece uma nova vida a partir de hoje. Se a tristeza do mundo está dentro de você, você vai pedir para Deus para tirar. Você vai pedir para Deus: Senhor, me ajuda a remover essa tristeza. Me ajuda a remover essa tristeza. Meu Deus, eu quero ter no meu rosto o teu brilho, como Moisés, que quando desceu da onde? Do Monte Sinai, trouxe o brilho de Deus no seu rosto. Então eu quero esse brilho. Ao invés de eu transmitir para as pessoas tristeza, eu quero transmitir para as pessoas alegria. Quem entendeu? Então, se você deseja vir aqui na frente para orar conosco, dobrar os seus joelhos, se você quiser fazer, você fique à vontade. Amém? Primeiramente, sentados mesmo, curve a sua cabeça, feche os seus olhos, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, o Senhor já nos ensinou através da mensagem que nos deu nessa reunião, os dois tipos de tristeza: a tristeza do mundo que produz morte e a tristeza de Deus que produz arrependimento e salvação. Meu Deus, esta pessoa, obreiro, obreira, evangelista, integrante do Força Jovem ou membro, é um privilégio para ela receber essa oração e participar dessa reunião. Ela só vai continuar a ser o que é se ela quiser, mas ela vai poder mudar isso se também quiser, a partir de hoje, a partir de agora, em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos de pé e com seus olhos fechados. Se você quer, se você deseja vir aqui à frente do altar e aqui ajoelhar-se, faça isso agora. Não pense duas vezes. Não pense duas vezes. Escolhe aqui à frente do altar um lugar para você se ajoelhar e confesse sua tristeza. Fale para Deus que você tem sido vencido pela tristeza do mundo, que você tem sido uma pessoa derrotada pela tristeza do mundo, que muitas coisas acontecem para fazer com que essa tristeza ela venha a ser estampada no seu rosto, na sua vida, e que você não aceita, que você não quer mais a tristeza do mundo dentro de você, que você não quer mais a tristeza do mundo estampada no seu rosto, que você não quer mais a tristeza do mundo
estampada nos seus olhos, ao ponto das pessoas olharem para você e perceber a tristeza que você a elas transmite. Você quer a alegria de Deus, você quer a alegria do Espírito Santo, você quer a alegria de Deus na sua vida, no seu rosto, no seu olhar. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu te peço agora, meu Deus, remove a tristeza do mundo de dentro desse ser. Remove a tristeza do mundo de dentro dessa alma, de dentro, meu Deus, dessa vida, desse ser, em nome do Senhor Jesus. E se alguma tristeza ficar, seja a tristeza do arrependimento, porque quem fica triste porque fez algo errado, quem fica triste porque fez algo que desagradou a Deus, arrepende-se e logo tenha certeza da salvação. Então, meu Deus, eu te peço em um nome do Senhor Jesus, deixe todos os seus lugares e venham aqui na frente, junte-se a nós. Vocês aqui na frente podem ficar de pé, em nome do Senhor Jesus. Isso, venha diante do altar, juntem aqui na frente e feche os seus olhos. Não diga nada agora, por gentileza. Meu Deus e meu Pai, eu peço por todos aqui na nossa igreja em Ponta Delgada, nos Açores, também estão conectados conosco em videoconferência, os obreiros, evangelistas, jovens e membros da nossa igreja na Ilha do Faial, também na Ilha da Terceira. Ó meu Deus, abençoa a todos os teus servos e servas, abençoa todo o teu povo. A tristeza do mundo pela fé, eu creio, foi removida. A tristeza que gerava a morte já se foi. A tristeza de ter feito algo de errado e que desagradou a ti, essa tristeza, ela produziu arrependimento e consequentemente a salvação. Meu Deus, eu peço que todos sejam renovados e que não se olhe mais para trás, que não se julgue a quem quer que seja o que fez ou o que deixou de fazer. Meu Deus, nós temos que olhar daqui para frente e prosseguir na fé. Olhar daqui para frente e prosseguir na fé. Em o nome do Senhor Jesus. Eu sei, meu Deus, eu tenho certeza, meu Pai, que esta pessoa, senhora, senhores, rapazes, jovens que estão aqui, todos identificaram-se com o que foi falado e vão pôr em prática para não mais correrem o risco de perderem a salvação. Em o nome do Senhor Jesus, eu abençoo o ministério de todos os obreiros e obreiras dos Açores. Eu abençoo, meu Deus, a todos os evangelistas e integrantes do FJU e a todos os membros. Meu Pai, dá sabedoria aos pastores, ao pastor Regis, a sua esposa Paula. Dá, meu Deus, sabedoria ao pastor Wellington, a sua esposa Grace. Dá sabedoria ao pastor Carlos, também a sua esposa Dona Maria do Céu. Dá sabedoria ao pastor Cláudio, também a sua esposa Viviane. Dá sabedoria, meu Deus, para que esses homens e mulheres de Deus possam guiar esses jovens, ensiná-los o teu caminho, passar para eles vida, temor, respeito. Sim, meu Deus, porque eles são o futuro da obra de Deus. Então eu te peço, meu Deus, que novos discípulos sejam formados, novos discípulos sejam levantados. Sabe, meu Pai, o Senhor disse na tua palavra: a seara é muito grande, mas os trabalhadores são poucos. Meu Deus, o número de trabalhadores é muito pouco. Há muitas almas aí sofrendo, há muitas pessoas aí
morrendo sem ter a tua presença. E há muitos jovens preocupados com eles próprios. Há quem se preocupe com ele mesmo e não se preocupa com as almas, com o seu próximo. Há quem está preocupado, meu Deus, em satisfazer-se a si mesmo e não a salvar os outros. Então, meu Deus, desperta o desejo de fazer a obra de Deus, desperta o desejo de largar tudo, sim, de deixar tudo para te servir, quer seja no altar, quer seja no átrio, mas de alguma forma te servir, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu te agradeço e te louvo, e que todos nós venhamos pôr em prática o que aqui foi dito, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos que creem digam assim seja. Graças a Deus. Olhe para mim, por gentileza, para terminarmos. Você já se deparou com uma situação, com uma árvore aonde lá tem um fruto, e antes que esse fruto estivesse pronto, você arrancou aquele fruto, você tirou aquele fruto da árvore, não estava ainda no tempo, já não estava no tempo ideal, não era ainda o tempo certo de tirá-lo da árvore. Por exemplo, você deve conhecer um fruto chamado abacate. Conhece o abacate? Por exemplo, o abacate, se ele for tirado fora do tempo, se ele for tirado da árvore fora do tempo, vai ter que forçar o seu amadurecimento. No Brasil faz-se muito isso. Pega-se o abacate, ainda verde, ainda duro, porque tiraram da árvore fora do tempo, ou antes do tempo. Presta atenção para você entender. Pegou-se aquele abacate verde, aquele abacate ainda duro, ainda tirou da árvore quando ainda não era tempo de tirar. Não dá para comer ainda, ele não está maduro. Então enrola-se ele num jornal e tem que pôr num sítio quente. Pode-se pôr dentro do forno, o forno desligado, não é ele ligado, aquecido, não. O forno desligado, que é um lugar quentinho. Então ele vai amadurecer, mas vai amadurecer porque está sendo forçado a amadurecer. Era bom ter deixado aonde? Na árvore, e deixar que ele amadurecesse por si só. Você deve estar pensando, mas o que isso quer dizer? Na obra de Deus, a pessoa, para vir fazer a obra de Deus, espiritualmente ela tem que ser o quê? No ouvir, ela tem que ser madura. Se nós colocarmos na obra de Deus uma pessoa fora do tempo, sem espiritualmente ela ser o quê? Madura, nós vamos ter na obra de Deus o quê? Nós vamos ter na obra de Deus um problema, porque aquela pessoa foi colocada na obra fora do tempo. Não era tempo ainda, não era hora ainda, não era momento ainda. Então existem casos que eu e a minha esposa cuidamos. Nós temos em Portugal continental e ilhas 1932 obreiros e obreiras. E dentre esses 1932 obreiros e obreiras, há casos em que nós temos que cuidar. Há casos de obreiros e obreiras que espiritualmente ainda não estão maduros, não amadureceram. Então nós vamos cuidar. Lembra-se que eu falei há pouco? O abacate, para amadurecer, tem que forçar o quê? O seu amadurecimento. Tem que fazer um jeito dele amadurecer rápido. E é um papel difícil, é uma função difícil. Compreende? E é função difícil a gente querer que uma pessoa amadureça à força.
Está entendendo? Então, se você quer fazer a obra de Deus, espiritualmente você tem que trabalhar em si para que você seja uma pessoa o quê? Madura. Eu não me refiro madura na idade. Eu não me refiro madura pela experiência de vida. Eu me refiro ao amadurecimento o quê? Espiritual. O amadurecimento espiritual. Está escrito: o obreiro aprovado é aquele que maneja bem a palavra da verdade. Às vezes há obreiros que não manejam a palavra, ou seja, não leem a Bíblia, não meditam na palavra, não oram, particularmente não faz a sua oração, não tem sua intimidade com Deus, preocupa-se com tantas coisas lá fora, com o seu dia a dia, com o trabalho. Deveria-se trabalhar para viver, mas há quem viva para trabalhar. O que é melhor? Trabalhar para viver ou viver para trabalhar? Tem gente que vive para trabalhar, quando deveria simplesmente trabalhar para viver. Quem vive para trabalhar, tem tempo para fazer a obra de Deus? Não. Tem tempo para evangelizar? Tem tempo para buscar almas? Tem tempo para fazer acompanhamento espiritual a quem chega na igreja a primeira vez? Porque a sua vida é só o quê? Trabalhar, trabalhar e trabalhar. E sem se aperceber, a obra de Deus vai ficando, a obra de Deus vai ficando de lado. Então amadureça. Quer você faça a obra de Deus ou ainda não, amadureça. Amadureça espiritualmente. Amém? Tem pessoas que nós visitamos numa igreja e depois de um tempo voltamos e encontramos a pessoa ainda não amadurecida. Não amadureceu na fé, não amadureceu espiritualmente. Pense nisso e viva isso. Amém? Levante as mãos. Meu Deus, obrigado por esta reunião. Leva a todos nós de volta para casa protegidos, guardados, livra de todo mal. Abençoa, meu Deus, a todos, e abençoa essa reunião que realizaremos nesse domingo pela manhã, a reunião do resgate. Meu Deus, que muitas pessoas venham pela primeira vez, afastadas, regressem, voltem, para que elas sejam abençoadas. Nós determinamos isso em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. E todos que creem, digam amém. Dê a Jesus uma salva de palmas bem forte. Graças a Deus. Amém? Uma boa noite para todos, tá bem? Bom descanso, tá? Vai na fé. Preciso ser curado, meu Senhor. O mundo só me fez sofrer e o tempo fez adoecer a minha fé. Cansado estou, não tenho mais bons olhos, não consigo perdoar o meu irmão. Escravo do pecado me tornei, deixei adoecer meu coração. Estou enfermo, mas eu creio, Deus é o remédio pra curar meu coração, curar a minha fé. Estou enfermo, mas Tu és a minha cura, me socorre, me ajuda. Tu és a minha única esperança. Cansado estou, não tenho mais bons olhos, não consigo perdoar o meu irmão. Escravo do pecado me tornei, deixei adoecer meu coração. Estou enfermo,
mais eu creio. Deus é o remédio pra curar meu coração, curar a minha fé. Estou enfermo, mas tu és a minha cura. Me socorre, me ajuda. Tu és a minha única esperança. Tu és a minha única esperança.